Muito bem, gente. Hora do nosso bate-papo. Estamos aqui com o William Lanza, que é o nosso secretário de obras aqui de São Miguel, também responsável pela Defesa Civil do município, né, diretora da Defesa Civil, mas o papo hoje é especificamente sobre a Secretaria de Obras, ações, trabalhos e tudo mais. Meu amigo Lanza, bom dia, bem-vindo, e já nos relate, né, como é que estão os trabalhos aí nesse início de semana, trabalhos aí dos últimos dias, e a semana, pelo visto, dá um refresco aí para a turma que não chove, segundo disse o Peter, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia Luiz Cláudio, bom dia Luciane, bom dia Marcos, né? Todos, o Sistema 103, ABH também, que sempre nos abrem esse espaço, né, para estar explanando para a nossa população, tanto na Defesa Civil, quanto na questão da Secretaria de Obras. Então, atualizando a Secretaria de Obras, né, fazia um bom tempo que a gente não falava sobre a Secretaria de Obras, devido ao que está acontecendo aí, né? A pauta é a Defesa Civil, né? É a Defesa Civil, né, Luciano? Todo mundo preocupado. A prevenção ao erro, né? E como Secretaria de Obras também, que a gente falou que essa alocação, então, inteligentemente aí do nosso prefeito Zanardi, quando assumiu, colocar na Secretaria de Obras, que é tudo correlacionado, né? Então, essa questão de tantas drenagens, tubulações que está sendo feito, mitigações em rios também, né? Sempre procurando fazer com o menor impacto possível, né? Na maioria das vezes de cima das pontes também, fazendo esse trabalho, desobstrução de bueiros, tubulações. Então, tudo isso também reflete lá na questão da Defesa Civil também, que faz esse trabalho aí de prevenção, de busca sempre de diminuir os impactos do super El Niño que a gente está prevendo aí, né? As previsões de todos os meteorologistas, inclusive de todos os órgãos institucionais da Defesa Civil também, o CIRAM, enfim, todos os órgãos. Então, a gente está com 3 projetos na Secretaria de Obras, bem atuantes, tá? Bem distintos também. Estão sendo prejudicados também, a gente pediu essa oportunidade para estar explanando para o nosso produtor rural praticamente 1 mês e meio aí, frente de trabalho, concluir trabalhos a gente não está conseguindo, né? Então a gente trabalha ao céu aberto, então a gente trabalha com cascalho, com terra, com tubulações, enfim, então a gente tem que ter um certo cuidado também, não pode começar na quinta, na sexta-feira, porque se chover, final de semana, o pessoal fica empenhado, né? Então fica lá, o caminhão não passa para tá recolhendo a produção, tá fazendo escoamento da produção, também a questão do transporte escolar, então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de quando começar a terminar, então a gente cuida bastante com isso, então a gente pede a nossa população um pouquinho de calma, as chuvas estão danificando muito as nossas estradas, né, bastante, e nós o tempo não está nos possibilitando, da mesma forma que está sendo danificadas as estradas, a gente está fazendo esse reparo, né, então o tempo não está nos auxiliando. Isso em toda a região, em todo o estado, enfim, todo mundo está sofrendo muito com essa questão. Então a gente pede um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência também, o nosso produtor rural, o pessoal que está trafegando, se vê uma valeta lá, vê uma água lá que tem um pouquinho de calma, está dentro do cronograma, está dentro dos protocolos, mas a gente necessita que o tempo firme, né? Que o tempo Quantos dias mais ou menos precisa para poder trabalhar novamente naquela obra? Ótima pergunta, Luciana. Então, é a questão técnica que é bom a gente estar falando. Então, essas oportunidades que são que a gente consegue estar passando para o nosso produtor, principalmente, que a gente fala que é o que está diariamente nessas estradas. Então, semana passada, vamos citar um exemplo. Na segunda choveu, na terça choveu. Na quarta, impossível trabalhar, subir em cascalheiras, isso, a água chega vamos colocar assim, inverter, né? Então é difícil, também não dá para carregar a máquina em cima da plataforma, porque fica liso, escorregadio, questão técnica. Então, na quinta lá, daria para começar a mexer alguma coisa. Quinta choveu de novo. Sexta também. Então, a gente está aí praticamente 1 mês e meio nesse... Quando tá bom para começar, chove de novo. E daí a gente, como eu falei, às vezes na sexta tá bom para mexer, a gente não mexe, porque no sábado, no domingo, de repente vai dar uma chuva, vai ficar um lodo lá, um barro, a gente não vai conseguir botar todo o cascalho lá necessário, ou a britagem também. Então, a gente tá praticamente 1 mês e meio, vamos colocar assim, sem cumprir...
como a gente gostaria o protocolo da Secretaria de Obras. Então, nem pontes também, que daí quando é seco ainda a gente não consegue trabalhar nas estradas, a gente faz as pontes. Mas agora não dá, porque o rio eleva, então a gente não consegue trabalhar com as pessoas lá, né, com nossos serviços gerais, enfim, com os operadores, o pessoal que está trabalhando. Então, toda a corrente, ela fica prejudicada por causa dessa demanda dessas chuvas, né? Pois é, essa semana eu sei que dá tempo bom que o Peter falou, segunda, terça e quarta, acho que Essa quinta, semana, da quinta já não chove de novo, alguma coisa assim. exatamente. Então, a gente não pode fazer obra grande. Então, aí que tá. Então, esse é o Sim. problema. Então, a gente não pode abrir lá, vamos botar uma tubulação que leva 4, 5 dias ou uma semana para ficar pronto, porque 3 dias vai chover. E necessitaria mais ou menos uns 15 dias de tempo bom. De tempo bom para a gente Sim. tentar começar a normalizar. Aham. E quando acontecia, às vezes, lá, estragava uma estrada em uma localidade, na outra semana a gente já conseguia ir lá reparar, mas agora está estragando numa, estraga na outra, estraga em 10, 15, e a gente não tem 10, 15 oportunidades aptas para a gente estar conseguindo fazer, né? Mas os projetos também, voltando de novo, então, que a gente pede novamente que nossa população tenha um pouquinho de entendimento nessa questão técnica, que a gente necessita que o tempo esteja firme, que esteja condições, não pode ser nem muito seco, nem muito úmido, então questões técnicas mesmo, porque a gente trabalha com materiais voláteis, né? Então a gente trabalha com materiais que conforme ou ele fica inapto por estar muito úmido ou por estar muito seco. Pois é, o seco também atrapalha, né? O seco demais Bastante. não tem nem como tu passar uma... Não, tu vai passar ele pior, ele solta pedras, né? Então tu não consegue, tu vai estar fazendo um patrulhamento lá e depois vai passar o rolo na primeira, principalmente nas áreas mais íngremes, nos morros, né? Ele vai estar soltando as pedras no primeiro veículo, o segundo que sobe, daí ele fica aquelas pedras soltas que prejudica bastante, né? Então, os projetos, falando rapidamente, passando na questão dos projetos, que é o Estrada Boa e Qualidade de Vida, que visa o alargamento, que é um projeto inédito, novamente a gente fala, é um projeto inédito de alargamento das vias, a gente está alargando, está fazendo drenagem, as tubulações, cascalhamento e posteriormente britagem, né? Então, ficaria praticamente pronto para largar um asfalto no futuro, né? Então, esse é o nosso objetivo, diminuindo também a questão dos impactos financeiros, caso venha para frente aí a estar asfaltando, que hoje é uma realidade no nosso interior, né? Várias frentes de trabalho aí, estando agora no Pinheirinho, no Jacutinga do Guamirim e outras comunidades também que estão recebendo o asfalto. Então, outras comunidades também, a gente está tendo uma aceitação muito boa dos nossos produtores, a remoção de cercas, né? Que no começo era um empecilho, hoje o pessoal está tendo essa conscientização, está entendendo, né? Então, a gente pede também que o pessoal remova a cerca, nos peça orientação, entre em contato com a Secretaria de Obras para pedir qual é a metragem para fazer uma cerca nova, né? Também a questão das limpezas, o pessoal puder tá fazendo essa roçada, melhorando aí, porque as máquinas hoje são todas máquinas grandes, né? De grande porte, então para também não danificar o patrimônio público. Então, a gente pede que o pessoal também mantenha suas estradas na beira das suas propriedades mais limpas para facilitar o nosso trabalho. Então, esse é um dos programas. O programa também, o Ponte Seguras Concreto para a Vida, que é a substituição das 54 pontes que a gente tinha no interior quando a gente assumiu em janeiro de 2025. Hoje, graças a Deus, a gente tem 16 ainda, com um projeto de 7, que são as mais complexas e de maior custo, que vai vir pela Defesa Civil do Estado. Então, tem pontes de 14 metros que terão suas estruturas todas feitas através de um projeto que a gente fez para a Defesa Civil, um projeto bem complexo. Então, isso vai, vamos botar assim, diminuir mais de 2, 3 milhões aí pro município, que não vai necessitar, então, fazer essas pontes, vai vir do Estado, da Defesa Civil, e o restante, então, a gente tem a previsão que no final do ano que vem, então, já no final de 2027, a gente tenha todas as pontes concluídas, encerrando, então, um marco histórico, eu digo, para o nosso município, que é encerrar todas as pontes de madeira do interior de São Miguel do Oeste, todas terão sua estrutura de concreto, então, aumentando a trafegabilidade, segurança, conforto e a duração, né, que são as coisas
vitalícias também. O concreto ou aquele outro sistema que vocês fazem também, né? Isso, é com tubulação, com galerias, né? Que também ele é o concreto e ele tem toda uma preparação depois de cascalho, né? Com cabeceiras de pedras, até a gente falava esses tempos aí em off, né? A gente estava falando depois de uma entrevista da Defesa Civil, hoje a gente é referência no estado, tá? A gente pode falar que nossos operadores aí, tenho que parabenizar a equipe da Secretaria de Obras, os nossos diretores, os nossos operadores, motoristas, serviços gerais, todo mundo, todo mundo irmanado, realmente a gente é uma família lá, todo mundo, cada um na sua função faz um papel fundamental. Temos também um projeto inovador que é o Estrada Limpa Segurança que se vê, que é feito, tem uma equipe com o operador e também o convênio que a administração tem com os apenados, né? Com o Preside, que é a limpeza das nossas SMs, que seriam as nossas rodovias asfaltadas municipais. Então, é um trabalho que está aparecendo de qualidade, que aumenta aí a segurança. Hoje, tinha sarjetas aí há 5, 6, 10 anos que o asfalto tinha sido feito, sarjetas todas obstruídas, então, corria água lá no meio do asfalto, aquaplanagem. Então, essa questão de limpeza, a gente está fazendo um projeto muito relevante, de muita importância também, que começou aí na metade do ano passado. Então, são esses 3 projetos que a gente está atuando dentro da Secretaria fortemente aí com mais de 6 equipes de trabalho, frentes de trabalho, tentando, no menor espaço de tempo, fazer um trabalho de qualidade efetivo no nosso município. Se eu entendi bem certo, então, vocês fizeram 38 pontos, é isso? 36 pontos. 36? Isso. E temos mais 7, então, em projeto para vir, que vamos colocar que não vai ser nós que vamos idealizar, né? A cabeceira é feita pelo Estado, faz a cabeceira, e depois larga as estruturas inteiras, né? Então, estruturas que chegam até 16, 20 metros, mas a nossa maior que a gente necessita é 14, né? E depois as outras, então, gradativamente, a gente vai estar fazendo. O projeto é que lá, final do ano que vem, 2027, todas as pontes estejam concluídas, sobrando, vamos colocar assim, mais um ano para alguma manutenção aí. Então, tudo dentro de um cronograma, de um projeto que a gente tem a curto, médio e longo prazo. Muito bem, meu amigo Lanza. Eu vou deixar à disposição para mais alguma colocação que tu queiras fazer aí nessa explanação e até alguma orientação, porque semana agora vai bem, né? Mas já a previsão de mais chuvas volumosas aí para os próximos meses, aí às vezes a estrada não fica embarrada, aí o pessoal reclama e não tem muito o que fazer, enfim, fique à vontade. Muito obrigado novamente a oportunidade, né? Como a gente sempre agradece toda a direção do Sistema WH, Luiz Cláudio, Luciano, Marcos, sempre fazendo esse acompanhamento de utilidade pública, né? Para o nosso munícipe. E sempre falando que a gente sempre quer atender no menor espaço de tempo toda a nossa população, né? Agora, os protocolos, conforme aumenta, quando o tempo está apto ao trabalho, os protocolos são menores, né? Os pedidos são menores, porque a gente mantém uma normalidade. Então, na contramão disso, conforme a gente não consegue realizar os trabalhos, aumenta o número dos protocolos. Então, hoje a gente praticamente aí está a gente sempre conseguia manter eles todos dentro do cronograma. Hoje praticamente tem 100 a 150 protocolos aí entre Defesa Civil, algum código de área, alguma alteração, algum laudo e Secretaria de Obras ainda por se fazer. Então, a gente depende só do tempo, né? A gente depende do tempo. Claro, não é o primeiro sol, todo mundo vai ligar agora, vai vir fazer a nossa. Não, tem 150, né? Então, é isso que a gente fala, porque às vezes parece, vai sair segunda ou terça, eu escutei o secretário falar que agora eles vão vir arrumar a minha estrada. Mas a gente tem um cronograma, a gente sempre comenta que um vai ser o primeiro e um vai ser o último, né? Pois é. Então a gente sempre dando um cronograma, claro, de prioridades, a gente sempre utiliza da que está em estado mais deteriorado primeiro, né? E partindo para as outras. Tem algumas também, a gente sempre brinca que graças a Deus, o nosso município de São Miguel do Oeste está bem servido com estrada, a gente conseguiu fazer um projeto muito bom. Alguns municípios estão sofrendo mais com essa questão e, claro, a régua sobe, né, Luiz Cláudio? A régua sobe, você tem uma estrada boa para ir para casa, hoje qualquer alteração nela para você já não está boa, né? A gente está andando alguns pedidos aí, a estrada dá para passar, a estrada está boa ainda, né? Mas, claro, a gente entende que sempre a gente quer buscar a melhoria e o morador, o produtor ou o transporte, tanto escolar quanto de produtos, ele gostaria que a estrada tivesse sempre na melhor condição.
Então, a gente pede um pouquinho de calma, de paciência, né? Que logo tudo se resolve. A gente espera que as previsões não se concretizem, senão elas vão até o final do ano, né? Sim, por aí. Aí realmente vai ficar bem complicado. E a gente sempre fala que não é só São Miguel, não é só a região, mas enfim, todo o estado, a região sul também está sofrendo com isso, né? Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição aí como Secretaria de Obras e Defesa Civil e mandando um abraço para todo mundo aí, agradecendo a oportunidade.